palavra, Senhor. Que ele seja movido pelo Espírito Santo, Senhor. E que tudo que saia da boca dele sejam palavras de Deus, Pai. Que ele seja cheio do Espírito Santo para a honra e glória do teu nome. E que possa nos trazer, Pai, conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Graça e a paz em nome de Jesus. Graça e paz, amém? Amém. Estou feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. E eu vou tentar ser o mais dinâmico possível na palavra. E eu estava com uma palavra pronta há 15 dias. Aí o pastor estragou a minha alegria. Que ele chegou terça-feira para mim e fez: se lembre que a palavra tem que ser de acordo com esse tema aqui, tá? Chegou murchei. Eu disse: como é que eu vou fazer a palavra totalmente diferente do que eu tinha separado? Agora foi só o tempo dele sair ali de trás, o Espírito Santo me deu uma palavra, e assim foi muito rápido. Não deu tempo nele virar as costas, eu já estava com um texto já na mente. E de terça-feira para cá eu vim estudando esse texto, e eu vou tentar passar essa palavra para vocês, que para mim é um tema assim que eu gosto demais de falar. São dois temas que eu amo falar. É sobre o Espírito Santo e sobre evangelismo. Porque são duas coisas que eu vivi assim bastante tempo na minha época de membro presbiteriano. E eu vivia isso bem, bem forte mesmo. E eu lembro, Dan Cleiton, que a gente evangelizava ali no antiga favela do Japão, hoje comunidade, né? E meu domingo era todo cronometrado. De manhã, às 8 tinha que estar na igreja, às 9, escola dominical, 11h30 tinha que ir para casa, às 2 estar na igreja para ir evangelizar, 4 horas ia para o ensaio, 18 culto. E a gente passava um momento ali evangelizando naquela comunidade, e a gente era bem recebido, diga-se de passagem. Tinha uma pareia que ia comigo, que era uma colega minha, e a gente chegava naquela comunidade, e quem já teve a oportunidade de ir naquele lugar, são vielas, becos, que você vai entrando em um, saindo em outro, entrando em um, saindo em outro. E a gente passava a tarde ali evangelizando naquela comunidade. E muitas das vezes a gente sentava na calçada para evangelizar. Porque as casas eram pequenas na época, eu não sei como está hoje, mas as casas antigamente eram pequenas. E se a gente entrasse, ocupava a sala das pessoas. Então a gente ficava na calçada. A gente sentava nos batentes, na calçada, ficava ali falando da palavra de Deus. E eram momentos incríveis, que a gente ouvia histórias e a gente ouvia as pessoas desabafando e conversando. E a gente aproveitava essa oportunidade e falava a palavra, orava com as pessoas. E quando chegava na igreja à noite, as pessoas estavam sentadas no banco assistindo o culto. Isso quer dizer que evangelizar é essencial para uma igreja. Evangelizar é importante, porque eu estou transmitindo a palavra. E como diz a própria palavra, quando eu a transmito, ela não voltará vazia. E é isso que eu quero enfatizar nessa noite para você, a palavra. E eu achei interessante que quando eu estava estudando em casa, aí eu fui buscar o vídeo de Dan Cleiton Produções, imagem e áudio, né? Foi Dan Cleiton quem produziu esse vídeo. Então eu fui dar uma olhada no vídeo dele. E eu achei interessante que ele diz assim: por que evangelizar? E quando eu vou evangelizar, o que eu evangelizo? O que é que eu vou transmitir na evangelização? E eu acredito muito, pela pouca experiência que eu tive nessa área de evangelizar, que o mais importante na evangelização está a palavra. E a palavra vai para quem? Para quem necessita. E a palavra vai para as vidas que nos importam. Porque se não tiver vidas, como a gente vai ministrar a palavra? E se não tiver a palavra, como a gente vai conseguir chegar até essas vidas? Então a palavra ela é muito importante no momento de evangelizar. E eu já quero começar introduzindo essa mensagem
que no Antigo Testamento, Deus ele estava perto do povo através da sua palavra, que eram as leis. E lá em Êxodo 32:16, na versão NAA, e eu vou tentando ser o mais dinâmico, tá, Gigi? Tu vai acompanhando. E Êxodo 32:16 diz assim: as tábuas eram obras de Deus. Também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. Veja que Deus, ele estava na sua palavra, esculpida por ele própria naquelas tábuas. Então, ele estava naquela palavra no momento que Moisés desce do monte, com aquelas tábuas, aquelas leis, para passar para o povo. E a Bíblia diz que Deus estava naquelas palavras, porque foi ele quem fez. Mas no Novo Testamento, Deus se revelou para o povo na palavra, encarnada e revelada no Cristo, que é a própria palavra. E a gente vai ver que em livro de João, capítulo 1, de 1 a 5, que ele vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Agora em João 1, 10 a 11 e ao 14 diz assim: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. E eu quero mostrar para vocês que, no momento da evangelização, eu preciso entender que eu vou transmitir uma palavra. Veja que aqui em Êxodo nós falamos que Deus estava na sua palavra, que ele mesmo esculpiu naquelas pedras, para que o povo estivesse ligado nele através daquelas leis, que era a sua palavra. Mesmo assim, o povo tendia a estar se desviando daquelas leis. E foi necessário que Deus pegasse a sua própria palavra, como fala aqui em João, colocasse ele em carne, para que eu e você tivéssemos contato com essa palavra. Quando ele chega para os discípulos e vai dizendo: vem, segue-me, vem, segue-me, vem, segue-me, vem, segue-me, e ele vai escolhendo os 12 discípulos. Aqueles discípulos, eles estavam seguindo não somente a Jesus, mas estavam seguindo a palavra de Deus naquele momento. Aonde eles iriam aprender com o próprio Jesus, com a própria palavra, como agir, como fazer, como falar. Eu acho interessante que Jesus, como fala aqui em João, que ele veio e se fez carne entre nós, no meio de nós. E eu fiquei imaginando que aquilo era um privilégio, não só para os discípulos, mas para as pessoas que o estavam seguindo. Porque se diante de todo o Velho Testamento, Deus colocou as leis em pedra e o povo não seguia, então ele faz o que agora? Ele pega a sua palavra e transforma em carne, para que nós pudéssemos segui-los. E mesmo assim as pessoas tendiam a não seguir. Até os próprios discípulos tinham essa dificuldade de entender a própria palavra que estava diante deles. E era um privilégio para os discípulos ter Jesus com eles, ensinando frente a frente, pessoa a pessoa, porque ele era o Verbo. O Verbo tinha sido feito em carne. E aquele Verbo estava no meio dos discípulos daquele povo. E mesmo assim as pessoas não queriam seguir, não queriam entender. Mas ele era a própria palavra. O próprio Cristo era a própria palavra. Como fala aqui em João, que ele estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Eu fico imaginando quando Deus falava, e ele sendo o Verbo em ação. E quando Deus falava, ele começava a agir, a se mover, e as coisas iam acontecendo. Isso não se distingue. Não se separa, porque é a Trindade. Eles estavam juntos. E o que me chama mais atenção é que Deus resolveu pegar a sua própria palavra
e colocar na pessoa de Cristo, para que eu e você tivesse acesso ao melhor de Deus, através da sua palavra. Agora, indo para o livro de Romanos, capítulo 10, onde nós vamos entrar no contexto da ministração. E Romanos 10, eu não tive como ministrar sobre todos esses versículos, porque ele está dividido em duas partes. E eu vou seguir alguns versículos para que a gente possa entender o porquê evangelizar, o porquê vidas importam. E em outro momento a gente continua essa ministração sobre Romanos 10. E eu quero começar com o versículo 1 que diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Isso aqui é Paulo falando. Aí eu quero pular agora para o versículo 8, que ele diz assim: porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. E eu quero começar com Paulo dizendo: o meu desejo é para que eles sejam salvos. Ele começa o capítulo 10 falando, o desejo dele era para que aquelas pessoas, aqueles judeus, todos que estavam ali, em que ele estava olhando e vendo para aquelas pessoas, e o desejo de Paulo era que eles fossem salvos. Mas para que essas pessoas sejam salvas, elas sejam alcançadas pela palavra, existe um detalhe nesse caminho. E esse detalhe diz que a palavra está perto de mim e de você. E essa palavra está na minha boca e está no meu coração. E essa palavra ela tem que ser pregada com fé. Porque Hebreus fala que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Se não começar em mim, em crer nessa palavra, como eu conseguirei ministrar essa palavra para que outras pessoas creiam nela? É necessário que eu creia. Mas também é necessário, já que essa palavra está perto de mim, na minha boca e no meu coração, isso logo quer dizer, e logo eu entendo que essa palavra está dentro de mim. Eu leio, eu estudo, eu medito, eu rumino, eu fico meditando nela dia e noite, como fala o salmista Davi. Para que eu possa estar com essa palavra perto de mim, eu preciso meditar nessa palavra. Eu não consigo sair para evangelizar, falar dessa palavra, seja na minha casa, seja na minha rua, na minha vizinhança, na escola, na faculdade, no trabalho, onde for. Eu não consigo evangelizar sem que antes eu tenha meditado nessa palavra. Porque Paulo ele fala, ela está perto de você. Ela está na sua boca, ela está no seu coração. Mas para que isso esteja acontecendo de fato, eu preciso me dedicar a essa palavra. Não adianta eu escolher aqui um versículo, chegar aqui e falar o versículo e depois não falar mais nada. Eu preciso ter um tempo com essa palavra. Eu preciso me dedicar com essa palavra. Como dizia na Assembleia de Deus antigamente, na minha infância, crente que não ora, evapora. E crente sem palavra é um crente desarmado. Eu preciso não só estar com ela no macho do braço ou na minha mão, preciso que ela esteja na minha boca e no meu coração. E como a palavra diz, a boca fala o que está cheio o coração. E meu coração precisa estar cheio da palavra do Senhor, porque na medida que eu abrir minha boca e for falando, vai sair verdades, como fontes de água viva. E ela vai jorrar para a vida e vida eterna. Em quem? Em Jesus Cristo. Porque lembrando uma vez eu falando essa palavra, eu estou falando Cristo, que é a própria palavra. Em Deuteronômio, deixa eu me ver aqui só um minutinho, isso mesmo. Em Deuteronômio 30, 11 ao 14, vai dizer assim:
Porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Está no céu. Não está no céu para que tenham que dizer: quem subirá até o céu por nós para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós para que o cumpramos? Quem está no outro lado do mar para que tenham que dizer: quem irá atravessar o mar por nós para trazer o mandamento e anunciá-lo a nós para o cumprarmos? Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. Vejam que já no Antigo Testamento, em Deuteronômio, Moisés já estava falando para o povo: olha, a palavra não está lá no céu. Ela não está no outro lado do mar, ela não está nos confins da terra. Ela está pertinho aqui de vocês. Os 10 mandamentos estão aqui próximo a vocês. E vocês ainda não enxergam a palavra. Como nós já lemos aqui em João, esta palavra veio para os seus e os seus não o quiseram. Rejeitaram. É a mesma coisa de quando eu fico parado no celular, no WhatsApp, YouTube, Face, seja lá o que for, nas redes sociais, procurando coisas que não tem nada a ver com a palavra. Enquanto eu pudesse estar usando esse momento para meditar na palavra do Senhor, eu estou procurando outras coisas que não seja a palavra do Senhor, coisas que não me edificam. E eu desafio a você nessa noite a me provar. Se eu passar a semana toda me enchendo de redes sociais e na hora que eu for evangelizar para uma pessoa, e ela seja salva através do que eu vejo nas redes sociais, eu chamo você, eu desafio você a me provar isso. Porque não tem como. Não é uma palavra viva, não é uma palavra eficaz o que eu fico perdendo nas redes sociais. O que eu fico perdendo com política, com futebol, com coisas banais. Isso não me edifica e nem edifica aquele que precisa ouvir a palavra. Quando ele diz que nós o rejeitamos, ele, a palavra, esteve comigo e eu o rejeitei, é a mesma coisa de eu dizer: não vou ler a palavra. Eu não quero ler a palavra. É a mesma coisa de chegar em casa, pegar a Bíblia, só no dia que o pastor vai dizer: olha, você vai pregar próximo domingo. Aí eu corro para a Bíblia e vou estudar. E chegar aqui, eu vou falar o que eu li. Mas eu não vou passar o que eu não meditei. O que eu não estudei. E uma vez, no que me toca ao evangelizar, eu preciso estar cheio dessa palavra. E quanto mais eu me dedico a essa palavra, quanto mais eu leio essa palavra, quanto mais eu vou ruminando, quanto mais eu vou meditando nela, mais eu vou me enchendo, e me enchendo, e me enchendo, e me enchendo. Ao ponto de começar a transbordar. Ao ponto de encontrar uma pessoa na rua e dizer: olha, Jesus te ama, e eu também. Às vezes dizer essa frase é tão simples e tão fácil, né? Mas diz isso cheio do Espírito Santo. Diz isso na intrepidez do Espírito Santo. Diz isso você cheio da palavra. Vai ser como um rio de água viva. E quem está recebendo vai receber porque ela está com sede. E ela vai ser saciada porque essa é a palavra. E o objetivo dela é saciar quem está com sede. Esse é meu papel e o seu papel. De me dedicar nessa palavra. E uma vez que eu falo nessa palavra, eu quero trazer a importância dessa palavra. Porque em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Esse é o poder da palavra. Eu quero mostrar para você que não é qualquer palavra que tem que estar dentro de mim, de você. Não é qualquer palavra, porque essa palavra aqui, ela é poderosa e eficaz para transformar vidas.
Essa é a palavra que tem que estar dentro de você. A palavra do Cristo, Cristo revelado, a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que renova. Essa é a palavra que tem que estar dentro de mim e você. Para que no abrir da minha boca, para que no falar dessas palavras saia poder, para transformar, para mudar vidas. Essa é a palavra. Não é qualquer palavra que você tem que ler. Não é qualquer palavra que você está lendo, mas é a palavra do Cristo vivo. E ele diz: passará os céus e a terra, menos a minha palavra. Porque essa palavra, ela permanece. Se Deus tivesse mandado só um livro escrito, essas palavras já tinham sumido da face da terra. Mas coube a ele mandar essa palavra em carne e osso, no Cristo vivo, para que ficasse permanente. Permanente dentro de mim, permanente dentro de você. E assim continuamente naquelas pessoas que eu vou transmitindo. Não deixe morrer a palavra de Cristo dentro de você. Não deixe morrer esse Espírito que vivifica, essa palavra que transforma. Não deixe morrer, porque você carrega dentro de você uma responsabilidade. Essa palavra não foi entregue a você para ser guardada, não foi entregue a você para ficar inchando com essa palavra. Ela foi entregue a você para você passar essa palavra adiante, porque vidas importam. E essas vidas precisam dessa palavra. Porque uma vez que eu recebi essa palavra, você recebeu, nós fomos transformados nela. E mais pessoas precisam ser transformadas nessa palavra. Não é qualquer palavra que eu tenho que carregar dentro de mim. Não é qualquer palavra que eu leio. É a palavra do Cristo. E como diz aqui no livro de Hebreus, ela é igual uma espada de 2 gumes. Porque ela sai esquadriando a pessoa, dividindo tudo dentro da pessoa, até chegar no seu mais íntimo, no mais íntimo do seu ser, do seu coração, e fazer com que essa pessoa seja convertida dos seus pecados. Que essa pessoa reconheça as mazelas que tem, os erros que tem, e ela receba essa transformação através dessa palavra. Agora, essa palavra precisa estar perto de mim, na minha boca e no meu coração. Como diz aqui no versículo 8 de Romanos. Oh, aleluia. Romanos, capítulo 1, 16 e 17, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. No capítulo 1 ele vai dizer: porque eu não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus. E quem é o Evangelho? A palavra. E quem é a palavra? O Cristo. E quando Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, ele está dizendo: eu não me envergonho do Cristo. Uma vez mais que ele esteve lá na cruz, fazendo toda aquela obra redentora, para me salvar e salvar você. E salvar muitos e muitos e muitos, através dele, que é a palavra. Aí Paulo vai dizer assim: eu não me envergonho dele, porque é o poder de Deus. E ele reconhece que é o poder de Deus, porque só a palavra tem poder para mudar e transformar. Somente a palavra. E essa palavra está dentro de mim e de você. Isso quer dizer que, sendo ela o poder de Deus, existe poder dentro de mim e de você.
para quando eu abrir a boca, sair palavras igual uma espada, penetrando no ouvido e no coração daquelas pessoas. Quantos aqui não foram transformados pelo poder dessa palavra? E muitos diziam, esse daí não serve para nada mais não. Esse daí já está perdido, pode condenar. Mas por causa do poder da palavra, essa pessoa foi salva. Por causa do poder da palavra. E esse poder está dentro de mim, está dentro de você. Dentro de mim, dentro de você está esse poder que é a palavra e que é o Cristo. Entenda isso de uma vez por todas. Eu preciso meditar nessa palavra. Não tem outro caminho, meu amado. Não tem como. Se eu não estiver detendo tempo para essa palavra, colocando tempo para essa palavra, eu sou vazio. Eu fico igual um saco vazio, só com vento dentro. Quando o salmista fala que eu devo meditar na palavra do Senhor dia e noite, é porque existe uma dependência. Existe uma dependência. Assim como eu alimento o meu corpo material, eu preciso alimentar o meu corpo espiritual. Através dessa palavra. Através dessa palavra. Jesus resistiu ao diabo com a palavra. Sendo Jesus a própria palavra, e o capeta ainda foi tentá-lo, imagine a mim e a você. Imagine aí. No momento da tentação, eu tenho que estar com essa palavra dentro de mim, Dan Cleiton, para resistir ao diabo. E para que essa palavra esteja dentro de mim, eu preciso ruminá-la dia e noite. Dia e noite. Voltando para Romanos, e ele vai dizer assim, deixa eu voltar aqui rapidinho. No versículo 12 e versículo 13 agora do capítulo 10 de Romanos, que ele diz assim: porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com os que o invocam, porque todo aquele que ele invocar o nome do Senhor será salvo. E lá em Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32, vai dizer assim: e acontecerá depois disso que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque o monte de Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Eu e você temos uma responsabilidade. Porque eu não posso ficar escolhendo a quem eu vou evangelizar, pastor. Eu vou evangelizar fulano porque na casa dele é mais confortável. A casa dele é climatizada. Vou evangelizar meu vizinho que já é mais conhecido. Certeza que ele vai me aceitar para falar. Eu não posso ficar escolhendo a quem eu vou evangelizar. Você lembra quando Jesus estava andando, visitando regiões, lugares, e as pessoas tentavam se aproximar de Jesus, e os discípulos ficavam dizendo: não perturbes o mestre, ele não pode te atender agora, afasta, sai. Eles ficavam impedindo as pessoas de chegar no Cristo. É como se existisse uma fila e eles escolhiam: você pode ouvir, você não, você não, não, você. E Jesus dizia: deixai-os vir a mim. Aí quando você ia olhar as pessoas, as prostitutas, os coxos, os mancos, os pobres,
Todas essas pessoas estavam lá, Jesus dizendo: deixai vir a mim. E ele dizia: vai, não peques mais. A tua fé te salvou, seja curado, vai. Eu não posso ficar escolhendo, vou evangelizar o grego. Não, eu prefiro evangelizar o judeu. Não. Porque quando veio o Espírito Santo, o que foi que aconteceu? Derramou em cima de todos. E muitos ficavam perguntando: oxe, os gentios receberam a Cristo? A palavra é para todos. Todos. Eu me lembro, Dan Cleiton, quando era da presbiteriana, a gente evangelizava naquela comunidade. E como eu falei, entrando em becos e em vielas, e saindo, entrando e saindo, e uma certa vez a gente entrou nos bequinhos e demos de cara com um grupo de jovens, adolescentes, e eles se assustaram quando a gente entrou. E eles se levantaram imediatamente, e alguns já estavam armados, e se direcionou a mim, a minha colega, e a gente parou diante daquele grupo. Nós que tínhamos uns 10 adolescentes junto com jovens, e ao se aproximar da gente, um deles disseram assim: vocês aqui são bem-vindos. Vocês aqui podem entrar e sair dia e noite, e se alguém mexer com vocês, nos avisem. A palavra, ela vai aonde ninguém mais pode ir. Se você estiver com a palavra dentro de você, e como em João fala que Ele é a palavra e Ele é a luz, então aonde você for, todos reconhecerão que você está com a palavra, e não poderá fazer mal algum com você. Como diz a música: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Aquele grupo de jovens, eles poderiam muito bem dizer: não queremos vocês aqui, nós não gostamos de crentes, mas foi o contrário. E eu me lembro muito bem que era eu e minha pareia, minha colega de evangelismo, e aquele grupo nos cercou, e um deles, não sei lá se era o chefe ou o que era, eles disseram isso: vocês aqui são bem-vindos. Mas eu acredito muito que eles não estavam se referindo diretamente a mim ou a minha colega, mas eles estavam dizendo: essa palavra aqui é bem-vinda, porque nós estávamos levando a palavra, e não era qualquer palavra. Muitas das vezes eles passavam naqueles becos e nós estávamos sentados na calçada evangelizando, falando dessa palavra. Uma certa vez, criança, e eu me lembro disso nítido, porque naquele dia eu estava me borrando de medo. Uma certa vez eu e mais 2 irmãos meus, menores, meu pai, minha mãe e minha avó. E minha avó antigamente morava ali entre Cidade da Esperança, Cidade Nova, quem conhece aquela região. E nesse dia, meu pai resolveu de ir para a igreja e deixar o carro. E a gente foi a pé, porque meu pai achava que era perto. E no final do culto, ao voltarmos, e ficava naquela fronteira entre Cidade da Esperança e Cidade Nova, que tem uns morros por ali, e a gente sempre passava pela principal, para poder ir para a casa da minha avó. E meu pai resolveu ir por uma avenida, uma rua, que ficava próximo ao morro, e estava muito escura. E eu lembro que minha avó até disse assim: vamos pela outra rua. Meu pai: não, vamos por aqui, não tem problema. E a gente entrou naquela rua escura, e do nada, 3 homens apareceram na nossa frente, do nada. E meu pai tomou a frente e perguntou, deu boa noite, perguntou o que eles estavam querendo. E ao se aproximar da gente, meu pai com a Bíblia, minha mãe, minha avó, e ao se aproximar, um deles estava na frente, colocou a mão assim nos outros 2 de trás e disse: ninguém pode fazer nada com eles, porque são os crentes. São os crentes. E meu pai já apertou a mão dele, deu boa noite, deu a paz do Senhor, e eu fiquei até assim: a paz do Senhor para esse cabo. E meu pai disse: você
está fazendo o que aqui? Ele fez, eu estou pegando um baseado. Aí ele disse assim para o meu pai, você pode orar por mim? Aí meu pai, posso orar por você. E por que você não aceita Jesus? Ele fez, hoje não. Mas a minha mãe é igual a vocês, crente. E eu sei que ela está nessa hora na igreja orando por mim. Aí meu pai disse assim, aproveite e aceita Jesus também. Ele fez, hoje não. Hoje não vou aceitar não, mas eu quero que você ore por mim, para que lá na frente eu aceite. E eu lembro muito bem disso, que minha mãe e meu pai colocaram a mão naqueles homens e começaram a orar. Irmãos, estava num escuro, um breu. Não sei se eu prestava mais atenção no escuro ou se me borrava mais de medo. Mas eu nunca esqueci desse fato. E meu pai, naquele momento, eu só me lembro do meu pai assim, a pessoa que mais se destacava na minha frente, orando por aqueles homens. Evangelizar não escolhe dia, não escolhe hora, não escolhe pessoas, não escolhe nada. A palavra está dentro de você e o momento certo você tem que usar ela, independente de onde você estiver e seja com quem for. Mas esteja com essa palavra e não tenha medo, porque as portas do inferno não prevalecerá contra nós, porque nós temos a palavra. Não fique com medo. Não tenha medo, porque quando alguém for em sua direção, ele vai lhe reconhecer pela palavra que está dentro de você. Quando eu ando com essa palavra dentro de mim, borbulhando, fervendo, meditando nela dia e noite sem parar, as pessoas percebem que, como João diz, ele é a palavra e ele é a luz. E aonde essa palavra chega, luz chega. Aonde existem trevas, vai deixar de existir para existir a luz. E aonde essa palavra chega, a mentira é quebrada. As mentiras são desmascaradas porque essa verdade chega para mostrar às pessoas que elas precisam aceitar essa palavra. A palavra da verdade, da salvação, da transformação. Não tenha medo de levar essa palavra. Por que evangelizar? Por quê? Eu quero fazer essa pergunta para você. Por que evangelizar? Eu não sei os tempos de hoje, né? Que todo mundo agora só quer evangelizar nas redes sociais. Mas eu sou do tempo de evangelizar na rua, abordando as pessoas. E quando eu estou cara a cara com uma pessoa, o Espírito Santo vai começar a mostrar a verdade para aquela pessoa. Mas é necessário que eu esteja com essa verdade dentro de mim. Mateus capítulo 28, 18 ao 20 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até os fins dos tempos. Veja que ele está dando um ide para mim e para você. Ele está dizendo: vão. A minha autoridade está sendo dada a vocês. Vão e falem dessa palavra. Mas para ele não deixar isso no vácuo, no vazio, ele diz assim no versículo 20: e eu estou com vocês. Ele, para não nos deixar sozinhos, mandou o seu Espírito. Mas para que a gente não fique só com o Espírito, ele também deixou a sua palavra dentro do meu coração. E esse Espírito vai agir dentro de mim através da palavra, que é o Cristo. E quando ele diz assim: ide e fazei discípulos, pregando, evangelizando, batizando, curando e falando enfermos. Mas ele diz assim: é através da autoridade. E qual é a autoridade do crente? A palavra. Que autoridade eu tenho para evangelizar se eu não tiver a palavra, amados?
Nenhuma. Nenhuma. Agora, no momento que eu estiver com essa autoridade, cheio da palavra, no versículo 20 ele diz: eu estarei com vocês, aonde vocês forem. Marcos 16, 15 ao 20 diz assim: e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio dos sinais. Aleluia. Dá vontade de sair correndo, acredita? Meu irmão, ele diz assim: expulsarão demônios, pegarão em serpentes. Esse é o risco de evangelizar. Muitas coisas estão para acontecer, mas ele diz assim: não se preocupe, porque eu estarei com vocês. Lembra do naufrágio de Paulo? Aí vai lá, um navio se afunda e ele vai para a beira do mar, ele se reúne aqui com aqueles homens e faz uma fogueira, e Paulo ali conversando, de repente, uma cobra pica Paulo. E ele olha assim, pega a cobra, joga no fogo, pronto, resolvido. Se fosse ele, liga para SAMU, pega uma injeção, corre, vai aquele alvoroço, mas ele nem ligou, pegou a cobra, tudo no fogo, pronto. Mal algum me acontecerá. Agora, veja bem, ele diz assim: ó, estes sinais acompanharão aqueles que creem. Não adianta eu ficar só falando da palavra se eu não creio que ela tem poder. Eu creio na palavra, eu creio que essa palavra é eficaz, é poderosa, parará e parará. Mas se essa palavra não for primeiramente em mim eficaz e poderosa, será muito menos na vida daquelas outras pessoas a quem eu tenho que pregar essa palavra. Muito menos. Isaías 52:7 vai dizer assim: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina. Eu me lembrei, estudando hoje de manhã, eu me lembrei do que o pastor falava. Saía do bairro das Quintas para a Zona Norte, pastor, a pé. Felipe Camarão, a pé, só para evangelizar. A Bíblia diz assim: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Ele não está dizendo aqui, amado, quão famosos são as redes sociais que anunciam as boas novas. Não. Ele está dizendo quão formosos são os pés. Isso quer dizer que eu tenho que andar para chegar até aquelas pessoas. Eu tenho que ir ao encontro delas. Ele diz quão formosos são os pés dessas pessoas. Em Mateus 10, 14 ao 15, ele diz assim: se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade vos digo que haverá muito menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas cidades. Muitas pessoas vão dizer para você: olha, não queremos ouvir sua palavra. Muitas pessoas vão dizer para vocês: a gente não quer ouvir porque a gente não crê nesse Deus. Eu tinha um vizinho que morava ao lado da casa dos meus pais, e ele fazia questão de me chamar e dizer: olha, eu não creio nesse Deus de vocês não. E eu disse: eu conheço. Eu estou indo para a igreja todo dia, vou e volto, e eu creio. Agora, se você não quer crer. Mas, em algumas vezes, eu tentava falar alguma coisa para aquele homem. Porque ele fazia questão de me ver e me chamar para dizer que não acreditava no meu Deus. Minha família toda era evangélica, meus pais, meus irmãos, eu, nascemos dentro da igreja. E aquele homem ficava me perturbando. Vem cá, eu encostava, já sabia o que era. Ele disse: eu não acredito no seu Deus. Eu disse: tudo bem.
Isso vai acontecer. Quando eu evangelizava lá na comunidade do Japão, e uma certa vez a gente chegou na casa de uma senhora, e ela era mãe solteira, tinha um casal de adolescentes, e ela mandava os filhos irem para o quarto, para que eu e minha pareja ficassem evangelizando ela. E a gente falava, e nada daquela mulher dar um amém. E eu me lembro disso até hoje. Ela sentava na nossa frente, um topzinho, um shortinho, parece que era para provocar. Pegava o cigarro, uma xicrinha de café e ficava olhando para a nossa cara. E a gente evangelizava. Aí a gente perguntava, podemos vir no próximo domingo? Elas, pode, de boa, venha. E a gente voltava no próximo domingo. E ficou, domingo após domingo, indo para casa dessa mulher. E ela não deixava os filhos vir ouvir a palavra na sala dela. Eles ficavam trancados no quarto. Até que um domingo, a gente no culto à noite, o casal de filho delas entra pela porta. E eu estava tocando aqui com um grupo de louvor, quando eu olhei, ficava fazendo sinal para minha colega sentada no banco, olha para trás, olha para trás. E o casal de filhos daquela mulher estava na igreja. E a gente ficou se perguntando, como se ela não deixava aquele casal de filhos ir para a sala ouvir a palavra? Só que o quarto ficava colado na sala. E tudo que nós falávamos ia para o quarto. A mãe não aceitou a palavra. É tanto que ela nunca foi para a igreja. Mas os filhos estavam só bebendo da palavra. E foram transformados por essa palavra. O intuito era de evangelizar aquela mãe. Esse demônio vai sair. Minha colega era muito crente, né? Dessa de sapato de fogo. E ela já ia no meio do caminho orando. Sai pombagira. Porque a mulher ficava seminua na hora que ele ia evangelizar ela. A mulher ficava com um topzinho, um shortinho, com um cigarro e um café, parece que provocava. Mas ela aceitava que a gente fosse na casa dela. E minha colega já ia orando, Senhor, tira aquela pombagira dela, tira aquela prostituição. E ela já ia orando, é sério, vocês estão rindo, mas é verdade. A gente levava uns 15 minutos da igreja para chegar lá. E ela ficava orando. Sai, repreende em nome de Jesus. E chegava lá orando. Só que a gente falava da palavra. Quem recebeu a palavra? Os filhos que ficavam presos dentro do quarto. E quando foi no outro domingo, após esse que os filhos apareceram no culto, aí a gente foi visitar ela de novo. A gente viu seus filhos na igreja, a senhora não estava. Ela disse, interessante, né? Porque eles estavam aqui e começaram a me pedir, mãe, deixa eu ir para o culto, mãe, deixa eu ir para o culto, mãe, deixa eu ir para o culto, mãe, deixa eu ir para o culto. E ela deixou. E essa mulher nunca que eu tenha visto, tá? Não sei se depois ela foi para a igreja, mas eu nunca vi ela na igreja. E os filhos ficaram indo para a igreja. Vai acontecer muito disso, das pessoas não querer ouvir a palavra. De dizer que é ateu, que não acredita, de zombar na sua cara. Vai acontecer muito, mas não se preocupe. Porque Jesus disse, se aquela pessoa não aceitar, bate o chinelo, bate o sapato, para que nem um pó fique da casa dela. E Sodoma e Gomorra terá menor piedade, aquela casa ali não terá. Porque não quis receber a palavra. Porque essa palavra é a palavra da salvação. É a palavra de poder que transforma a minha e a sua vida. É simples assim. Para terminar, já estou concluindo, Atos 1:8 diz assim, mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Porque lá em Romanos, ele vai dizer assim, mas nem todos, Romanos 10,16, mas nem todos obedecerão ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouvirão? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra. E as palavras deles alcançaram os confins do mundo.
A sua voz pode chegar em lugares que você nem imagina. Você pode fazer com que essa palavra chegue em lugares que ninguém imagina. Assim como chegou no coração daquele casal de filhos. A gente evangelizava a mãe, mas quem estava recebendo eram os filhos. E só ouviam. Eles nem participavam da reunião, eles só ficavam ouvindo. E quando ele diz que essa palavra será ouvida por todos os confins da terra, e as vozes ecoarão, é porque aqui em Atos 1 ele diz: vocês serão minhas testemunhas. Eu e você somos a testemunha dessa palavra. Tem pessoa melhor do que eu e você para testemunhar dessa palavra? Tem? Porque eu e você fomos alcançados por essa palavra, amado. Eu e você fomos transformados por essa palavra. Nós somos salvos e libertos e curados e sarados por essa palavra hoje. Porque um dia ela nos alcançou. Então, eu e você somos testemunhas dessa palavra. Como diz aqui em Atos 1:8. E para concluir, João 1:12 e 13 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mateus 24:14 diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Por que evangelizar? Por quê? Porque vidas importam. Porque, como diz João, todos o quanto o receberam, eles terão o direito e o poder de serem chamados filhos de Deus, assim como eu e você somos. A saber, aos que creem. Mas, em Romanos, voltando para Romanos, ele vai fazer uma pergunta e é assim: como, porém, invocarão aquele que não creram? E como creram naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Vamos fazer um exercício prático? Vamos? O que eu acabei de ler, você vai dizer assim para mim: essa palavra é comigo. Repita: essa palavra é comigo. Como as pessoas ouvirão? Como as pessoas vão crer? Como as pessoas vão receber se eu não estou disposto a ir? Precisa de alguém para ir. Precisa de alguém para evangelizar. Precisa de alguém para pregar. Precisa de alguém para falar. Senão essas pessoas não vão receber. Essa pessoa é eu e é você. Como invocarão a quem nunca creram? Como crerão naquele que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Repita comigo: essa palavra é para mim. Essa palavra é comigo. Os poucos que falaram, eu creio que a palavra falou, tá? Porque eu sei que isso aqui é um peso de responsabilidade. E nem todo mundo quer ter esse peso de responsabilidade. Ter a palavra dentro de mim, pastor, é uma responsabilidade. Porque ela é poder para transformar. E uma vez que ela está dentro de mim e ela é poder para transformar, essa palavra ela precisa ser transmitida. E ela é poder para transformar as pessoas que precisam ouvir. Isso depende de mim e depende de você.
E por que evangelizar? Para as pessoas que vão crer nessa palavra, elas sejam salvas, elas também sejam chamadas filhos de Deus. Elas também possam ter o mesmo direito que eu e você tem de serem chamadas filhos de Deus. É por isso que nós devemos evangelizar. A partir de hoje, assuma esse compromisso. Não perca tempo falando de redes sociais. Não perca tempo falando de política. Não perca tempo falando de futebol. Coisas que não edificam. Porque Paulo diz assim, o salmista, Paulo, ele diz assim: falai-vos entre vós com salmos, com cânticos, com hinos, com louvores, com a palavra, onde não há discussão, onde não há desentendimento, onde não há briga. E quando eu entendo isso, e eu puxo essa palavra para dentro de mim, começa a transbordar essa palavra, a única coisa que pode acontecer é salvação, é cura, é batismo, é transformação. Esse é o poder da palavra.